beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro, meu camarada. Estou chegando com tudo na tarde dessa quinta-feira, cheio de notícias e de informações para vocês. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, cara. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Vou falar nesse vídeo sobre ela, a tabela do Campeonato Brasileiro. Vou falar também de uma preocupação que veio no Flamengo junto com a tabela do Campeonato Brasileiro. Vou falar também sobre a situação do Cesc Fábrega, que fez uma resenha ali com o Felipe Luiz e a torcida do Mengão imediatamente invadiu ali o Instagram do Cesc Fábrega, pedindo para ele vir para o Flamengo. E vou falar sobre tudo que está rolando no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, começo o vídeo falando sobre essa situação do Cesc Fábregas, que depois eu vou entrar no assunto do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? O Fábregas ontem comentou numa foto do Felipe Luiz: ô Felipe, outra taça aí no Brasil é uma taça toda semana, porque o Flamengo ganhou uma taça no domingo, a outra taça no outro sábado e ganhou uma taça ontem. Então, em prazo de uns 10, 11 dias, o Flamengo ganhou 3 taças, venceu 3 campeonatos: a Supercopa, a Taça Guanabara e a Recopa. Então o Fábregas foi lá e meio que fez uma resenha com o Felipe Luiz. O que aconteceu? O próprio Felipe Luiz falou para ele: ó, vem ser feliz aqui também. E daí a torcida do Mengão entrou na resenha, entrou na brincadeira, chamando o meia Cesc Fábregas para vir para o Flamengo. Deixa eu só passar uns dados para vocês. Cesc Fábregas tem 32 anos, é meio campo, reserva no Mônaco, sem muito espaço lá no Mônaco, o espanhol. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, traria ou não o Cesc Fábregas para o Flamengo? Para ser o reserva do Gerson, ser o reserva do Arrascaeta? Coloca nos comentários aí, porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Bom, vamos falar agora sobre a situação do lucro do Mengão, cara. O Flamengo lucrou aí mais de 10 milhões de reais nesses 16 dias, só vencendo quase 12 milhões de reais, só vencendo esses 3 torneios, esses 3 campeonatos. Lucrou 5 milhões na Supercopa, 5 milhões na Recopa e lucrou 1 milhão e 800 mil na Taça Guanabara. Então o Flamengo já com quase 12 milhões de reais nos cofres, só nessas 3 taças que levantou aí nesses dias. Isso é muito bom, isso aí faz o Flamengo ser cada vez mais forte, ser cada vez mais rico. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? O Flamengo tem a tabela do Campeonato Brasileiro e enfrenta na primeira rodada o Atlético Mineiro, na segunda rodada o Atlético Goianiense, na terceira rodada o Curitiba, na quarta rodada o Grêmio, na quinta rodada o Botafogo, na sexta rodada o Santos. Calma, deixa eu explicar melhor. O Flamengo enfrenta em casa o Atlético Mineiro, enfrenta fora de casa o Atlético Goianiense na segunda rodada, fora de casa o Curitiba na terceira rodada, em casa o Grêmio na quarta rodada, em casa o Botafogo na quinta rodada, fora de casa o Santos na sexta rodada, fora de casa o Bahia na sétima rodada, em casa o Fortaleza na oitava rodada, o Fluminense, que é em casa, mas também é fora de casa, na nona rodada. Enfrenta enfrenta o Ceará na 10ª rodada fora de casa, depois enfrenta o Goiás na 11ª rodada também em casa, depois enfrenta o Palmeiras na 12ª rodada fora de casa, depois enfrenta o Atlético Paranaense dentro de casa na 13ª, depois enfrenta o Sport dentro de casa na 14ª, depois na 15ª rodada enfrenta o Vasco fora de casa, na 16ª enfrenta o Red Bull Bragantino dentro de casa, depois enfrenta o Corinthians fora de casa, depois o Internacional fora de casa e depois na 19ª o São Paulo dentro de casa. Sendo assim, rapaziada, essa é a tabela do Flamengo no primeiro turno. O segundo turno é todo invertendo. Então o que você enfrentou em casa, você vai enfrentar fora de casa. Então é mais ou menos isso.
E as datas ainda não foram 100% confirmadas. O Campeonato Brasileiro ele começa no dia 2 de maio. Tem ali umas possibilidades de data. O vídeo ia ficar muito longo se eu falasse tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Então eu preferi já passar as rodadas para vocês de 1 a 19, que é o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o que mais tem preocupado o Flamengo em todas essas situações, com tudo isso aqui que está acontecendo, eu vou explicar a vocês. Por quê? Se o Flamengo, se o Brasil, por exemplo, chegar na final da Copa América, o Flamengo terá 9 partidas desfalcados. E nós temos, todo mundo sabe, 4 jogadores aí na lista da seleção brasileira, fora o Arrascaeta, que está na lista, é praticamente um certo convocado no Uruguai. Então a gente tem no Brasil o Rodrigo Caio, que é jogador de seleção, que é um jogador que agrada ao Tite. Nós temos o Gabigol, que está muito bem. Nós temos o Bruno Henrique, que, pelo amor de Deus, dispensa comentários. E nós temos o Gerson, que também o próprio técnico Tite já havia falado na possibilidade de convocar o Gerson. Enfim, ontem, no jogo de ontem, existia lá pessoas, né, da seleção brasileira ligadas ao técnico Tite para poder acompanhar a partida. Então isso aí me deixa mais preocupado ainda. O Gabigol ontem destruindo. Apesar do Gabigol ter falado que não está focado em seleção, está focado no Flamengo, a gente sabe que mesmo o jogador não estando focado na seleção, a seleção está focada no jogador. Antes de eu pular de assunto aqui, que eu lembrei de uma parada, queria que você fosse na descrição, tô deixando aqui o link do vídeo da Júlia Matos, assistisse lá o vídeo dela do pós-jogo, cara, ficou muito legal, ficou muito maneiro, vale muito a pena você assistir. Então, esses quatro jogadores estão na lista da seleção brasileira. Claro, não sei se vai os 4, se vai 2, se vai 1, a gente não sabe o que o Brasil vai fazer, mas preocupam bastante. Se o Brasil chega na final da Copa América, o Flamengo vai estar desfalcado contra o Santos, fora de casa, vai estar desfalcado contra o Bahia, fora de casa, vai estar desfalcado contra o Fortaleza em casa, contra o Fluminense fora de casa, contra o Ceará fora de casa, contra o Goiás em casa, contra o Palmeiras fora de casa, contra o Atlético Paranaense em casa, contra o Sport em casa e contra o Vasco fora de casa. Esses são os desfalques que o Flamengo terá durante a Copa América, porque durante a Copa América o Campeonato Brasileiro esse ano não vai parar. Na Olimpíada, porque também é uma outra preocupação, nós temos Pedro com idade olímpica, nós temos o Gerson que tem idade olímpica, nós temos mais alguns jogadores com idade olímpica, jogadores que podem ser convocados para a Olimpíada. Na Olimpíada, quem for para a Olimpíada vai desfalcar contra o Inter, contra o Red Bull Bragantino e contra o Corinthians. Inter e Corinthians fora de casa. Então, são essas as preocupações aí do Flamengo que pode, cara, ter aí o seu time praticamente desmanchado com toda essa situação de convocação, cara. O Flamengo tá muito preocupado. O próprio presidente Rodolfo Landim já fez vídeos, já falou aí sobre essa preocupação que ele tem com a CBF desmontar aí o elenco do Flamengo. Nós esperamos que a CBF haja com bom senso, né? A gente sabe que os objetivos da CBF e tal, mas eu espero mesmo que o Tite ele haja com muito bom senso, que ele haja com muito bom senso, cara, porque pelo amor de Deus, você vai desfalcar o time inteiro, praticamente, tirar o Gabigol e o Bruno Henrique. Acabou o comando de ataque. Pô, o Pedro é bom, o Michel é bom pra caramba, mas não tem nem comparação com o Bruno Henrique e com o Gabigol. O Léo Pereira e o Gustavo são bons demais, cara. Confio bastante no trabalho dos caras, mas também tem a situação, do Rodrigo Caio comandar aquela zaga. E o Gerson naquele meio campo ali não precisa nem falar nada. Então é muito complicado e é muito preocupante para o Flamengo essa tabela aí do Campeonato Brasileiro. Nós estamos de olho em tudo que está acontecendo, nós estamos ligados em tudo que está acontecendo, sabemos que o problema existe, mas temos que ficar atento para ver o que vai acontecer, se o Flamengo vai conseguir aí junto à CBF levar o mínimo possível de jogador. Convoca só um, tipo, a gente perde ou o Gabigol, o Bruno Henrique, ou o Rodrigo, ou o Gerson, perder um, a gente consegue meio que manter a base do time, mas é aquilo, é uma situação bem complicada. Esse ano, durante as datas FIFA, o Campeonato Brasileiro vai parar, então pode convocar quem quiser para jogos de data FIFA, porque o Campeonato Brasileiro estará parado.
mas durante a Copa América ainda não vai parar, assim como durante a Olimpíada. O Campeonato Brasileiro também não vai parar e isso vai ser sempre um ponto de interrogação na cabeça dos rubro-negros, tá certo? Rapaziada, agradecer a vocês por tudo, pedir a vocês para se inscreverem no canal, também falar para vocês que tá rolando lá no nosso Instagram, mano, um sorteio de uma camisa do Mengão, não é essa aqui não, essa aqui é 2019, a camisa 2020 do Mengão, isso mesmo, tá rolando lá no nosso Instagram, então vai lá no nosso Instagram, mano, participa, tá legal demais o sorteio, em parceria com a Júlia, vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá assistir o pós-jogo da Júlia, que ficou maneiro demais, mano, demais mesmo. Vai lá no canal da Júlia, assiste o pós-jogo, se inscreve lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá certo, rapaziada? Então, ó, o de hoje foi isso, não é inscrito, né, cara? Vou até tossir, tô com a tosse engasgada aqui desde quando comecei o vídeo. Você não é inscrito no canal? Se inscreve, cara, no canal. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like para poder ajudar a gente aí, por favor, mano, dá o like no vídeo para poder ajudar a gente. O Flamengo tá de folga hoje, amanhã volta os trabalhos, treino 5 horas da tarde e eu estarei lá no Ninho, se Deus quiser. Amanhã, 5 da tarde, para o treino. Sábado, Flamengo Cabo Friense, 6 horas da tarde, nós estaremos no Maracanã, direto lá do gramado, fazendo a reportagem na Rádio Onda Mix, como vocês já sabem. E domingo o Flamengo viaja para Colômbia e eu viajo na segunda-feira, logo pela manhã. Valeu, rapaziada, muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu e molecão, é nóis!